Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a tarefa missionária, porque é uma tarefa que está sendo muito desenvolvida entre nós, então teríamos que ter uma visão ampla e ao mesmo tempo bem clara, bem nítida do que nos cabe fazer e no que estamos participando. Bem, a palavra missão é muito ampla. Missão é uma palavra universal. Tanto assim que o universo promove missões em determinados planetas. Então, o universo, por exemplo, pode enviar uma consciência de Sírius em missão na Terra. Como já aconteceu, chegou o emissário de Sírius, passou algumas encarnações aqui na Terra para ensinar a humanidade a fazer o trajeto da mente concreta para a mente abstrata. Isto foi ensinado aqui por um missionário de Sírius, que vocês conhecem e que na sua última encarnação escreveu muitos livros, que foi Paul Brunton, que era um missionário de Sírius na Terra. Quando ele terminou a série de livros nessa sua última encarnação, ele retornou para Sírius, tinha terminado a missão. E outros missionários, a Terra recebe missionários de Júpiter, que vêm aqui para ensinar certas coisas que sozinhos nós não conseguiríamos. Em geral, esses missionários encarnam, tomam um corpo físico e têm a sua tarefa aqui. Mas nós hoje não vamos falar deste tipo de missão, não vamos falar dessas missões muito amplas e importantes, porque já tínhamos feito várias gravações sobre isso. Hoje vamos falar das missões entre nós, porque isto que é a nossa tarefa agora neste momento. Bem, a palavra missionário, ela vem do verbo missionar. Missionar quer dizer disseminar, propagar. Então, missionar deu missionário, que é aquele que propaga, que dissemina, que leva alguma coisa, não? E, em geral, o missionário, no nosso caso, não? Os missionários, esses que vêm para missionar, para propagar, para disseminar, os nossos missionários são encarregados de disseminar bons costumes, costumes positivos, costumes espirituais e não costumes comuns e não vida comum. Então, o missionário, ele vem para disseminar costumes positivos, no nosso caso. Não existe outra moldura nisso a não ser um comportamento muito positivo, um comportamento, digamos, fora da média, porque é uma questão de andar disseminando coisas positivas. Então, o missionário recebe alguma tarefa ou ele se propõe a fazer alguma tarefa. Ele pode ser um missionário independente e ele se propõe a fazer uma tarefa e vai, né? E até concretizá-la. Agora, a missão é uma incumbência que alguém assume ou que um grupo assume. No nosso caso, estamos assumindo missão em grupo, não? Como estamos vendo pelas partilhas que temos recebido e pelas partilhas que ainda vamos receber, comunicando a nossa atividade neste ponto. Então, uma missão é uma incumbência que a gente assume pessoalmente ou que assume em grupo. Quando é um conjunto de pessoas que é chamado para cumprir uma tarefa, não? Então, esse conjunto de pessoas, às vezes,
está envolvido com missões em outros países, às vezes até em regiões distantes, não? E como no nosso caso, que veremos quantas missões cumprimos até em outros continentes. Então o missionário, ele se propõe a disseminar costumes positivos, disseminar coisas positivas. O missionário, com esse nome, nunca parte para um assunto negativo ou para uma tarefa negativa. Isto não é um missionário. O missionário está coligado às coisas positivas. E então nós vamos ficar nesse âmbito, porque o nosso âmbito é espiritual e, portanto, fiquemos com os missionários mesmo, não é? O universo, quando promove missões, como nos casos que citamos, o universo, quando promove missões, ele usa alguns raios da sua energia. Vocês sabem que o universo emite energias, os raios criativos, e normalmente, quando o universo emite um chamado para uma missão, ele usa o raio da devoção. Ele usa a energia da devoção. Ele não usa outra energia, ele usa a devoção. E claro que tudo que vem como ordem do universo, no nosso caso, nesta época, no nosso planeta, está implícito o segundo raio também, o amor-sabedoria. De forma que o amor-sabedoria é algo que deve estar sempre presente em alguma missão. Agora, o universo promove as missões unindo o amor-sabedoria com a devoção. Devoção é o sexto raio, que é uma energia fundamental no cosmos. A devoção é uma energia fundamental. E a devoção é algo que, quando começa a se desenvolver em nós, o raio da devoção, quando isto começa a se desenvolver, o homem começa, através da devoção, sendo um devoto da instrução, sendo um devoto do amor, não é? Sendo um devoto do serviço, então ele se relaciona com todas as energias durante a missão através do amor, sabedoria e da devoção. É inconcebível um missionário atuando sem amor, sabedoria e sem devoção, porque a devoção é aquilo que o coliga com os níveis mais altos e com aqueles sentimentos e com aquelas metas mais altas. Então, cabe ao ser humano que tem devoção no coração e amor, sabedoria também relativamente desenvolvido, verificar se ele está encarregado de alguma missão, se ele está encarregado de alguma tarefa. E qual é a diferença entre a tarefa de um missionário e uma tarefa normal em outro setor qualquer? O missionário está coligado com amor, sabedoria e com a devoção. Sem essas duas energias não há missão. Não há missão espiritual. Não há missão no sentido que nós estamos tratando e que estamos, num certo sentido, com a energia do trabalho, preparando algumas pessoas para essa atividade, que é uma das mais importantes para o universo. Bem, então cabe ao ser humano que tem uma impressão ou que tem uma tendência para ser missionário, não é? Cabe ao ser humano compreender essas duas energias, compreender bem este amor-sabedoria e esta devoção, porque estando ausente uma destas duas, não há missão. Há alguma tarefa que se está desenvolvendo, mas não uma missão completa. Bom, até hoje, a consciência humana esteve muito centrada em si própria. Isto é, um ser humano normal hoje, ele está muito centrado em si. Então, tudo gira em torno de si. Tudo gira em torno do seu ego. Tudo gira em torno dos problemas que ele tem.
tudo surge em nome das metas que ele imagina, não é? Isto é um ser humano normal. O missionário não. O missionário não é bem assim, não é? Se o missionário está coligado com a devoção, ele nem pensa em si, ele nem pensa no que é melhor para ele. Ele está coligado com a devoção e quer saber então qual é a sua missão, qual é a sua tarefa. E a energia do amor e da devoção, e outras energias também que entram secundariamente, é que promovem este movimento missionário. Quando há missões, aquilo em geral está dentro de um movimento missionário, né? E isso, quando os seres se dedicam a amor, sabedoria e devoção para cumprir alguma missão, começa por haver um processo nele mesmo. E esse é um processo de elevação da vida. A vida começa a se elevar. Então, se ele optou por isso, ou se ele foi chamado para isso, e se ele dá os passos nisso, naturalmente ele começa a se elevar. Então, o missionário que inicia, ou o missionário que começa um determinado ciclo no seu trabalho, ele já começa sendo elevado, porque a energia da devoção, quando é assumida, ela eleva o indivíduo. Então, o missionário é alguém que, por mais que esteja em dificuldades físicas, por mais que esteja em dificuldades materiais no trabalho, ele vai se sentir internamente sempre elevado. Um missionário que não se sente elevado no seu trabalho, o missionário que não se sente erguido durante o trabalho que ele faz, é um missionário onde predominam outras energias, mas não o sexto raio. Bem, essa energia do sexto raio não está muito fundamental no ser humano, principalmente nos missionários. Mas a energia do sexto raio é aquela mesma também que no reino vegetal faz com que as árvores cresçam para cima. As árvores crescem para cima e a energia da devoção é o sexto raio que as leva para cima. Leva para cima como? A energia do sexto raio faz com que elas sejam atraídas pela luz. Então as árvores são atraídas pela luz e é o sexto raio que as ergue. Então veja como esse reino humano, esse reino irmão nosso, o vegetal, tem tanto a ver com a energia dos missionários. Então os missionários também, enquanto trabalham, estão se sentindo erguidos, estão se sentindo elevados, não? E também, por incrível que pareça, é bom que a gente saiba que esta mesma energia da devoção que mantém as missões, esta mesma energia da devoção está no reino vegetal, que os leva a subir, a procurar a luz, e está também no reino animal. E como é que o reino animal tem a energia da devoção? Ele começa sentindo uma atração pela domesticidade. O animal que tem queda, o animal que tem atração pela domesticidade, por estar junto com o homem, por estar em companhia do homem, este é um animal que tem muito do sexto raio. É um animal em cuja essência está predominando o sexto raio, que conseguiu fazer com que ele buscasse a domesticidade, que ele buscasse, não, esse encontro com a domesticidade para poder se realizar. Então nós temos o sexto raio, temos os missionários, não, que tem o seu parentesco bem íntimo com as árvores, com os animais, não é? Tanto assim que quando um missionário
assumem um animal, aquele animal em geral vive feliz, vive muito feliz com ele, porque o sexto raio aí está trabalhando. Bem, então, do ponto de vista da energia, nós estamos tratando com o amor-sabedoria e com a devoção, quando falamos de missionários. Bem, agora vamos ver um pouco para que a gente compreenda do que estamos falando e do que não estamos falando quando se trata de missionários. Vamos ver um pouquinho a história, os missionários na história, ou melhor, as missões na história. Bem, isso é um termo que tem muito trabalho oculto, porém, quem fundou as missões foi Gautama, foi Buda. No ensinamento de Buda eram transmitidas os ensinamentos, a energia era transmitida fora da Índia através de seres que se mandava para difudi-lo. Então, os primeiros missionários foram budistas. Os primeiros missionários surgiram na Índia e parece que, dizem aqueles que estudam, que pesquisam e que devem ter tido as suas confirmações, isto começou no ano 272 a.C. Quando Jesus encarnou, as missões já existiam na Índia há quase 300 anos antes. Já tinha começado isso, e esse primeiro impulso veio com o budismo, que enviava as pessoas viajando, mandava as pessoas transitando, mandava as pessoas em missão para transmitirem os ensinamentos, para transmitir aquilo que naquele tempo eles consideravam a verdade. Agora, no ano 68 depois de Cristo, então, o budismo começou com isso 280 anos antes de Cristo. Agora, depois veio Jesus, não? E aí, no ano 68 depois de Cristo, 2 missionários budistas na Índia chegaram à China. Começaram as missões no Extremo Oriente, começaram as missões na China. Então aí a doutrina budista se espalhou por toda a Ásia. De forma que foi, antes de Jesus, com todo esse preparo para a vinda de Jesus, que as missões já tinham começado. Só que difundiam o budismo, difundiam a espiritualidade na energia budista, não? Que é a mesma espiritualidade nossa, só que é uma outra forma de se apresentar. Bem, então, Jesus, quando viu que precisava também difundir o ensinamento, Jesus orientou seus discípulos para irem de 2 em 2 pelo mundo levar a sua mensagem. Então, Buda introduziu as missões, Jesus usou as missões, Jesus usou isso para difundir o seu ensinamento. Só que Jesus disse de 2 em 2. Mistérios de Jesus, não sabemos por que de 2 em 2. Porque há certas coisas que não se pode fazer sozinhos. De forma que de 2 em 2 já queria dizer que você vá difundir o ensinamento não sozinho, porque tem que sempre haver uma combinação de energias para que o ensinamento não fique muito rígido. Então, o missionário que sai sozinho tem uma grande responsabilidade, né, de não ser rígido, de não ser personalista, de não ser individualista. Se ele já saindo com 2 em 2, como Jesus pediu que os discípulos saíssem de 2 em 2, já não se corre esse perigo, porque o missionário ajuda o outro. O missionário mescla sua energia com a do outro e o ensinamento vai ficando amplo. Bom, dentro desse mesmo conceito, os apóstolos foram os primeiros missionários cristãos. Foram aqueles que Jesus pediu que fossem de 2 em 2.
Mas foi o Paulo de Tarso, aquele que primeiro levou como missionário, esse sozinho, não? Como missionário, esse ensinamento crístico, esse ensinamento de Jesus para os gregos e os romanos. Isso tudo é história. Para vocês verem quanta experiência existe, não, atrás de um missionário que se coloca hoje a percorrer o mundo, que se coloca hoje em ação. Quanta história existe antes, quantas bases foram construídas, quanta experiência foi vivida. E hoje nós temos somente que olhar um pouco, não é? E ver que temos que prosseguir um movimento. Prosseguir, porque esse movimento existe desde Buda, passando por Cristo, e agora tem que prosseguir. E isto vai prosseguir infinitamente, porque isto vem do universo, vem do cosmos. O cosmos dá missões na amplitude que ele dá. E é isso, nós somos esta gota de cosmos, essa gotinha, esta meia gota de cosmos, não? Quando estamos numa missão nossa. Uma missão nossa. Isto é muito bom, que a gente se redimensione, porque uma das coisas principais no missionário é a humildade. Então, o missionário que se acha uma grande coisa não é um missionário. Não é um missionário. Ele é humilde, ele é devoto e humilde. Aliás, na devoção está incluída a humildade. Porque você precisa ser humilde para ser devoto a alguma coisa. De forma que está incluída a humildade aí. E é muito bom que a gente lembre disso, porque quando uma missão começa a dar certo, pode vir o orgulho, a vaidade, essas coisas humanas que não tem nada a ver com a energia que se está buscando e que se está desenvolvendo. Muito bem. Muitos outros missionários surgiram, não? E muitos que tiveram até problemas, tiveram até problemas, porque, por exemplo, quando Inácio de Loyola, não? Inácio de Loyola, que foi um grande fundador, Inácio de Loyola enviou missões para quando a América foi oficialmente descoberta, porque a América já tinha sido descoberta há muito tempo, tinha gente que conhecia, sabia onde era a América, mas enfim, os europeus descobriram a América, uma coisa que já era cansada de ser conhecida pelos vikings todos. Então, eles descobriram a América. Então, quando descobriram a América, quando chegaram na América, trouxeram as missões. E Inácio de Loyola teve essa tarefa, que fez da forma melhor que foi possível, porque as intenções deles eram muito puras. Porém, as missões que vieram, jesuítas, as missões que foram idealizadas por Inácio de Loyola, não? Essas missões chegaram e fundaram conventos, fundaram escolas para exercer o seu trabalho, não? Porém, essas missões fundaram isso tudo e só que essas missões começaram a quando faziam as missões com os índios, não é? Ensinavam as coisas para os índios, e aí os índios iam trabalhar nas fazendas, e os índios eram pagos, e a missão ficava com o salário dos índios. Então já começou aí a entrar uma coisa que já estava pedindo uma reforma, já estava pedindo algo que não era bom. E outros assuntos também, que quando vocês ouvirem as partilhas de Madre Simone que estão gravadas, vocês vão ver todos os assuntos ligados aos povos originários. E ali vocês vão entender também o que se passou com os índios aqui da América, no nosso caso. Então ali vocês têm um quadro bastante delicado.
Tanto assim que a ordem jesuíta entrou em colapso, foi fechada, foi dissolvida, não? Depois voltou refazendo as suas propostas. Bom, bem, na atualidade, alguns grupos de missionários foram sempre interessados em difundir crenças religiosas. Isto não é absolutamente o nosso caso. Nós não temos nenhuma crença religiosa para difundir, né? Os nossos grupos são para elevar os seres, para procurar elevar os costumes, para harmonizar os costumes, enfim, fazemos tudo o que é possível, mas não temos uma finalidade religiosa. Isso deve ficar muito claro, porque há pessoas que poderão nos ajudar muito, não? Mas não no sentido religioso. O sentido religioso é algo que vem por si, quando os seres estão buscando um contato com os níveis mais altos. Eles procuram se ligar com os níveis mais altos. E aí, quando começam a querer se ligar com os níveis mais altos, se ligar mesmo, então vem este princípio religioso, que não tem nada a ver com religião formalizada para nós. Esse princípio religioso é um ato de religar, nos religar com os planos mais altos. Portanto, nas missões que nós estamos implantando, não existe nenhuma ideia religiosa. Nas missões existe elevar o indivíduo para que ele depois, ele mesmo, vá se religando com os níveis mais altos. Se isso é considerado religião, então nós somos religiosos. Mas é um religioso que é preciso explicar do que se trata, não é? Bem, que não estamos ensinando catecismo para ninguém. Quando os nossos missionários, que são inclusive monges da Ordem Graça e Misericórdia, estão lá para elevar o nível das pessoas, elevar o nível espiritual da pessoa. Isto é a base fundamental. Bem, aqueles missionários que têm como motivação de vida o exercício da caridade e do amor ao próximo, isto é que é fundamental. Não é difundir religião. O fundamental é os missionários que querem colocar o exercício do amor ao próximo e da caridade. Naturalmente, começando por eles, não é? Que tem que ter amor ao próximo e que tem que estar ali com uma energia de muita caridade. Isto é fundamental, E esse foi a proposta de Madre Teresa de Calcutá, que é uma grande missionária. Agora, esta caridade, esse amor ao próximo foi apresentado de um modo que a igreja não gostou muito. Mas ali depois, Madre Teresa, que tinha nascido para aquilo, não? Madre Teresa de Calcutá, na Índia, era uma grande missionária, ela conseguiu fundar as missionárias da caridade. E as missionárias da caridade traziam aquela pureza de que não queriam nada de ninguém, só queriam dar de si. Então isto foi, Madre Teresa, quando chegou, deu esta forma na sua missão, e isto então foi regenerado e as coisas começaram a entrar num outro plano. Antes tinham fechado a ordem jesuíta. E agora chegou Madre Teresa e abriu a ordem das missionárias da caridade, que é uma ordem que é uma grande graça a gente poder participar dela ou ajudá-la. Bem, o primeiro país que recebeu fora da Índia as missionárias de Madre Teresa foi a Venezuela. De forma que hoje, quando nós estamos fazendo missões visando um certo socorro à Venezuela, isto karmicamente a Venezuela tem direito a isso, porque Venezuela foi o primeiro país que
uma casa de Madre Teresa de Calcutá. De forma que o que nós estamos hoje fazendo em benefício dos refugiados da Venezuela, dos imigrantes da Venezuela, não é favor nenhum. Isto é algo que a alma da Venezuela tem direito. E nós estamos apenas retribuindo uma coisa que de início, não, a Venezuela foi a pioneira em receber uma casa de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, em princípio, teve as suas dificuldades, mas depois, ela, sendo um espírito superior, ela resolveu tudo isso e ficou tudo na paz e na harmonia em que deve estar as missões. Bem, com esta aspiração de harmonia, de ordem, aspiração de não querermos nada, não estamos implantando as missões para receber nada, nem para crescermos, nem para ficarmos conhecidos, não há nenhum interesse nisso. E isso, cada missionário, quando entra, deve ter isso no sangue, porque não se trata de absolutamente usar o sentido de caridade, né, o sentido de missão, para coisa alguma em benefício do que quer que seja, que não seja aquela caridade, não é? E aquele esforço por elevar tudo para um outro nível. Então, é com essa aspiração que nós estamos exercendo e construindo a tarefa missionária na fraternidade, não é? Na Federação Humanitária Internacional. E essa fraternidade encaminha seus missionários para as missões humanitárias. Não vai doutrinar ninguém, não há nenhuma intenção de doutrinar coisa alguma. É um encaminhamento dentro da caridade, é um encaminhamento dentro da evolução, dentro do princípio de evolução que se quer, de portas que se pretende abrir para seres que estão em situações muito difíceis, não? E que a gente vai poder depois ficar conhecendo à medida que vocês forem conhecendo os vídeos, não? Que têm sido apresentados. Bem, então isto se trata de colaborar na ativação interna do potencial das almas. E não de criar operários, não de criar lavradores, nada disso. Isso vem se tiver que vir. Mas os missionários da fraternidade, os missionários estão colaborando na ativação interna do potencial das almas. Então o missionário está fazendo isso. Com cada índio que ele trata, com cada imigrante que ele trata, ele está ali visando o potencial de cada alma, está ali para alimentar o potencial de cada alma. E aí vai a habilidade dele, vai o amor que ele tem no coração, a devoção que ele tem pelo trabalho, para conseguir, não é? Para conseguir ativar esse potencial interno naquele com quem ele está tratando. Então, isso seriam ou são as nossas missões. É para desenvolver potencial interno, tanto no índio quanto nos imigrantes, não é? Essa é a tarefa, é o potencial interno que deve ser desenvolvido. Para isso, os missionários, naturalmente, terão que socorrer situações materiais, muitas situações materiais, não? Situações materiais, inclusive de dor, situações materiais de saúde, não? Situações materiais de necessidades básicas mesmo, não é? E essa é a tarefa principal, quando eles se doam. O missionário não vai ser missionário para conhecer o Amazonas, ele vai ao missionário para fazer estas coisas. É para isso que ele vai. E ele vai, então, doar-se completamente para isso, porque se não estiver completamente doado, ele mesmo cria um ponto de resistência. No momento em que o missionário está pensando em si,
ou está fazendo as coisas pela forma que ele acha que deve fazer, ele está ali colocando um ponto de resistência para que a missão não se cumpra. A missão tem que ser cumprida intuitivamente e a missão tem que ser cumprida se observando muito atentamente os sinais que recebemos. Bem, nós estamos enviando missões desde 2011. Já fazem 5 anos que as nossas missões começaram a sair. E por isso que estamos fazendo esta partilha só agora, porque temos 5 anos de pesquisa, de busca, de humildade, no sentido de procurar fazer o melhor não à nossa maneira, fazer o melhor como deve ser feito. E isso o missionário tem que saber o que é. Isso o missionário tem que ter a intuição para saber do que se trata. Bem, nós já fizemos nesses 5 anos 12 missões e existem 2 agora em andamento que são muito importantes e que usufruíram e que estão usufruindo, aliás, e que estão usufruindo da experiência dessas 12 primeiras missões. Nós já fizemos missão no Nepal, na Ásia, em Nicarágua, na América Central, em 2012. Fizemos na Etiópia, na África. Fizemos 4 missões na África. Na Etiópia, no Quênia, não é? E 2 na Etiópia, uma no Quênia. E aprendemos muito com eles, aprendemos muito. Houve uma missionária nossa que foi para lá, voltou completamente transformada. Ninguém sabe o que aconteceu. Lá ela virou uma chave. Não é mais a mesma que foi. Chegou outra pessoa. Bom, depois fizemos missões no Alagoas, no nordeste do Brasil. Fizemos missão em Mariana, aqui, perto, em Minas Gerais. Fizemos missões na Turquia, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. E nesse momento estamos com 2 missões rítmicas, isto é, são 2 missões que se apresentam como para permanecerem, não para terminarem, para permanecerem. E esta é uma missão com os indígenas em Chaco, na Argentina e no Paraguai. Isto é uma missão que não deveria se interromper, a não ser que venha um sinal muito claro, não? Mas isso é uma missão continuada na Argentina e no Paraguai. E também na Grécia. A missão que está na Grécia nesse momento, junto aos imigrantes que vêm do Oriente Médio, essa missão na Grécia não tem prazo para terminar. Lá na Grécia e em Chaco, os missionários vão se revezando. Então, vem um grupo da Grécia, vai outro grupo, não? E há sempre missionários na Grécia, porque ali é um centro que deve ser permanente. Pelo menos até agora está colocado assim, por causa dos imigrantes que vêm do Oriente Médio. Como a finalidade é estimular o lado interno, é estimular as almas, é estimular as essências, nós não temos nenhuma limitação de receber imigrantes ou de receber seres carentes de qualquer lugar do mundo. De onde chegar, vai ser recebido. Não existe política, não existe nenhuma intenção de transformar aquilo que a linha do destino está indicando. Porque o desenvolvimento tem um sentido de destino. Um destino que é para se transformar num destino glorioso, não num destino que leve a pessoa a cair num abismo, mas um destino no sentido glorioso do destino da humanidade, que sem desenvolver esse seu ponto interior, jamais será uma humanidade superior. De forma que os missionários ficam com os casos mais
primários, os missionários ficam com os casos mais iniciais, muitas vezes. Ou ficam também com aqueles casos onde as pessoas têm que se regenerarem, têm que repensar em tantas coisas. De forma que o dia a dia de um missionário é muito complexo. O dia a dia do missionário é muito repleto de coisas. E se ele está lá realmente para fazer o seu trabalho, ele se alimenta daquele dia a dia. Jamais dirá, estou cansado, quero voltar. Isso não é missionário. Quer dizer, ele está lá se alimentando daquilo, ele está lá vivendo daquilo, ele está lá evoluindo, levando com que os outros evoluam através daquilo. Então vocês veem que vai muito além de distribuir material, de distribuir comida, de distribuir roupa, vai muito além disso, não? Vai muito além. Tudo isso são elementos necessários ao trabalho, mas a finalidade absolutamente não é essa. A finalidade é desenvolver os princípios internos de cada um, de ajudá-lo a encontrar aqueles pontos dele interiores que ele tem que desenvolver. Isso seriam ou são as nossas missões. E eu espero que isso fique claro, cada vez mais claro, para nós podermos entrar em outro tipo de missão. E vocês vão receber notícias, não, através de Madre Maria Shimane, de um outro tipo de missão que está sendo organizado, que está acontecendo nos Estados Unidos. Aquilo é um outro tipo de missão. Mas é missão também. Mas é um outro tipo de missão. É uma missão que vai um pouco além desta ajuda material, desta ajuda psicológica, vai além dessa ajuda humana, vai além da caridade, vai além disso. Porque é uma missão, com essa pequena folha corrida que temos de experiência, já é uma missão que já está tocando em outros pontos. E nós vamos ver isso numa outra reunião em seguida. Muito bem. Agora, vamos dar algumas características de um missionário para facilitar a nossa compreensão. O missionário, ele deve estar sempre procurando ser simples. O missionário é um ser que, se for complicado, ele tem que passar por uma cura antes de ser missionário. Porque o missionário trabalha com a simplicidade. O missionário trabalha com chegar, olhar, compreendeu, vê, vai fazendo, pronto, olha de novo, vai fazendo, muda aqui, muda ali. Simplicidade, isso é a primeira coisa. E depois ele teria que contar com o sexto raio dentro dele, ele teria que contar com esse idealismo do sexto raio. Então, ele tem a simplicidade de não complicar as coisas, de nem pensar complicado, porque ele está ali para resolver. Ele não está ali para achar que está complicado. Ele nem tem esta palavra na consciência dele. Ele chega ali e já vai resolvendo. E isso ele tem que ter o seu idealismo para fazer isso. Porque você fazendo isso, não sabe onde vai parar, não sabe o que pode acontecer, não? Então tem que ter muito idealismo e estar com esse sexto raio muito atuante, não? Para estar ali trabalhando bem. Bem, quando as missões foram instituídas, Maria pediu, principalmente numa missão que tem lá em Roraima, muito delicada esta missão, que tem lá em Roraima, que ali os missionários deveriam ser por rodízio. Então vai um grupo, fica 15 dias, volta, vai outro grupo, fica 15 dias, e assim muitos vão passando por essa oportunidade, ter uma oportunidade de encontrar bem diretamente com certas necessidades e dentro daquela necessidade descobrir o meio de tocar
o cerne do indivíduo, de tocar a essência do indivíduo. Porque se não tocou aquela essência, e se aquela essência não despertou, se aquela essência não aconteceu nada. Você distribuiu o mantimento, só isso. Para isso não precisa ser missionário. Então você, para ser missionário, você usa essas coisas para conseguir o real, para conseguir, às vezes, uma redenção, às vezes uma salvação, porque os missionários podem encontrar seres bastante necessitados. E a missão cabe erguer estas pessoas, erguer a partir de dentro, usando os meios materiais, usando os meios da terra, usando os meios concretos para isso. Mas então, essa simplicidade e esse idealismo são coisas fundamentais e básicas. E depois, o missionário deve estar permanentemente se recordando que ele está para servir e não para ser servido, e não para ter resolvidos os seus problemas. O missionário está para servir. Então ele tem que ficar permanentemente confirmando isto para si mesmo. Então, quando acontece lá uma coisa que ele está com dificuldade, ele se lembra, está aqui para servir. Pronto, acabou a dificuldade. Vai servir. E aí vai dar solução para o assunto. Porque tudo nesta humanidade, neste mundo, precisa de serviço, sabe? Este mundo é um mundo carente de serviço. Carente de serviço desinteressado. Carente de serviço espiritual. Então, aqui precisa confirmar permanentemente esta meta de servir, para que quando chegue uma situação com a qual você não está habituado, chega uma situação que você jamais esperou, ali você tem que ter presente o serviço e ainda dar graças, ficar muito agradecido por ter aparecido uma situação que vai te ensinar a servir melhor. Porque quanto mais desconhecida é aquela situação, quanto menos você souber lidar com ela por experiência própria, melhor. Muito melhor para você, porque aí você está desenvolvendo. Veja, esse é o espírito do missionário, sabe? Esse é o espírito do missionário. Vocês nunca ouviram falar, nem leram em lugar nenhum, nem ouviram de nenhuma pessoa que Madre Teresa de Calcutá se impressionou com alguma dificuldade. Ela conseguiu fazer uma ordem missionária, como devia ser, dentro da igreja, a igreja que vinha da tradição jesuítica e que custa para mudar essas coisas, hein? Custa muito para mudar isto. E conseguiu. Não há dificuldade, não há dificuldade. Bem, e aqui então, viver a devoção como o próprio alimento. Se eu deixasse de ser devoto, me faltaria força. Porque eu me alimento da devoção. O missionário se alimenta da devoção. Então, se o missionário se alimenta da devoção, ele pode estar com 3 colheres de arroz, como pode estar com um prato cheio de arroz. Porque o que o alimenta não é só o arroz. O que o alimenta é a devoção. E aquela devoção, quando ele pega os grãos de arroz que ele dispor para comer, se ele vai comer aquilo com devoção, aquele cereal lhe mostra energias que não mostra, que não pode mostrar, porque não para um que está comendo por gula, ou para um que está comendo para matar a fome, isto, o arroz pobrezinho fica ali preso. Um cereal que veio de um planeta superior para cá, para nos alimentar, não é? Como outros cereais vieram dos outros planetas para nos alimentar, não é? E os vegetais também vieram até de mundos onde não há formas vegetais, mas vieram de cá, tomaram formas aqui para nos alimentar. E nós tendo esses vegetais para nos alimentar, tendo os minerais para nos alimentar, ainda matamos animais para comer. Somos um povo realmente que dá trabalho para a lei evolutiva, dá muito trabalho para a lei evolutiva. Bem, mas então,
viver tendo como principal alimento a devoção, isto é um missionário também. Bem, agora o missionário, tendo isso, simplicidade, idealismo, espírito de serviço e devoção, ele tem aquilo que ele precisa, que ele vai precisar muito, que é a paciência. A paciência. Mas para o missionário ter aquela paciência adequada, para ele ter aquela paciência no ponto em que ela precisa estar presente, ele precisa da simplicidade, precisa do idealismo, precisa estar com a ideia única de servir, não? E tendo a devoção como seu principal alimento. Então, aí ele vai ter paciência. E não é preciso pedir para o missionário ter paciência, porque se ele for um missionário mesmo, ele é a própria paciência. Ele é a própria paciência porque ele está lidando com o desenvolvimento interno das pessoas. E para você lidar com coisas internas, você precisa de uma paciência sideral. Assim como o cosmos tem paciência conosco, nós precisamos ter a paciência do cosmos, não é, para lidar com tudo isso. A paciência sideral. Isto é um missionário formado. Bem, e permanecer devoto ao que ele está buscando. O que será que o missionário está buscando? Pergunte para eles. Eles devem estar ali para servir e mais nada, nem estão pensando no que estão buscando. Espero. Eles estão ali para servir. Estão ali para servir, estão ali com o ideal deles, está ali simples. E daí é aquela paciência que ele demonstra. Aquilo é a paciência. Então, se você quiser ver um pouquinho de paciência, se você quiser ver um modelo de paciência para imitar, você encontre um verdadeiro missionário. Você vai ver ali a imagem da paciência, porque sem isto não estaria trabalhando. Bem, vamos aqui ver um pouquinho o assunto dos leigos. O assunto dos leigos, porque não há missionários que cheguem. Não haveria missionários que cheguem. Se você pensa na África, se você pensa na situação na América Latina, se você pensa em outros países que é melhor deixá-los em paz, se você pensa nisso, você vê que não haveria missionários que cheguem. E há missionários que são enviados, que poderiam ser enviados também para terras meio inóspitas, não? Por que não um missionário na Antártida? Por que não? Será que na Antártida não tem nada para um missionário fazer? Por que não um missionário lá no norte? Por que não? Bem, são perguntas. Talvez para um leigo fazer uma experiência. Bem, os leigos têm um papel muito importante no trabalho das missões. Tem um trabalho muito importante. Não só um trabalho direto de ajudar, sem eles serem um missionário consagrado, sem eles serem um missionário que está ali totalmente, por questões kármicas ou por outras individuais que não vêm ao caso, que pertencem a eles, não a nós. Então, os leigos podem assumir funções temporais e práticas nas missões. Então, o leigo que quiser se introduzir neste mundo da paciência, se o leigo quiser se introduzir neste mundo, ele procure uma missão, porque ele pode exercer funções temporais, função em alguma missão. Nós tivemos muitos colaboradores leigos que acompanharam nossas missões. Eles foram missionários para aquela missão. A missão terminou, eles voltaram para a sua vida, mas experimentaram aquilo, foram tocados por aquilo. Outro dia conversei com
com uma pessoa também que foi leiga, que foi fazer um estágio em Roraima, voltou completamente transformada. Então, esses leigos podem exercer funções temporais e práticas dentro das missões. E podem ajudar a ordenar as coisas temporais. Veja, um bom trabalho para os leigos dentro das missões. Porque o missionário, tendo que lidar com certas coisas fora do tempo, que deve ter alguém, deve ter um tipo de ajuda, que seria um leigo, não? Para ordenar as coisas temporais, ordenar as bases para ele poder trabalhar. Imagine numa missão junto aos índios, numa missão junto aos imigrantes, por exemplo, como essas que nós estamos procurando ajudar, procurando resolver. Aí são muito úteis os leigos nas ações temporais, né? Nas ações de colaboração indireta, nas cozinhas, para cozinhar, para ajudar em todos os sentidos, e mesmo que não esteja fisicamente dentro da missão. Você pode ser um leigo, um missionário leigo, um missionário que está ajudando da sua casa. Você da sua casa pode estar ajudando, você da sua casa pode estar trabalhando para as missões, pode estar colaborando para as missões. O leigo, então, é alguém que basicamente trabalha na retaguarda e que, excepcionalmente ou temporariamente, ele está lá no âmago da ação e do problema. Mas tem tanto valor aquele que está ali dentro do problema, quanto aquele que está apoiando, que está mantendo, que está ajudando indiretamente. E esses leigos são chamados também os missionários de coração. Porque eles não são missionários de corpo físico lá 24 horas por dia. Eles são missionários de coração. E a linguagem de coração e a proporção em que o coração está numa coisa não é possível a gente avaliar. De forma que existe um missionário que está lá na ação, existe um missionário doado para aquilo, um missionário que não tem outra coisa que fazer, não tem outra meta na vida que não seja aquilo, não é? E existem os missionários de coração, que são aqueles que estão na retaguarda e que estão mantendo tudo. Os leigos, por exemplo, têm um papel muito importante quando se trata de se descobrir e de criar meios para sustentar as missões. Nós estamos agora, nesse momento, uma missão nos Estados Unidos, que não tem tempo para acabar, e tudo aquilo que estava planejado para manter aquela missão está se terminando, e a missão continua por tempo indeterminado. Então os leigos, ou nós que somos os leigos, nós que somos os missionários que estamos aqui na retaguarda, teríamos que criar os meios para essa sustentação continuar, prosseguir, porque jamais nós iríamos pensar que fosse um grupo de missionários para os Estados Unidos, né? Porque lá está um grupo da Sagrada Missão, e esse grupo da Sagrada Missão está ali com os meios contados para as tarefas que estavam planejadas. Acontece que houve uma reação tão positiva da alma da nação americana e houve uma resposta tão positiva de alguns colaboradores dos Estados Unidos que a missão se prolongou. A missão se prolongou e agora é preciso de meios para continuar sustentando aquela missão. A missão vai trabalhar em Oklahoma, onde há problemas que vocês vão conhecer melhor através de uma partilha de Madre Shimane, problemas espirituais, problemas que há 500 anos estão queimando ali. 500 anos, almas prisioneiras daqueles problemas. Então, a missão vai ficar em Oklahoma para trabalhar em certas coisas.
Depois a missão deve ir para outras áreas dos Estados Unidos. Então nós somos convidados a colaborarmos para que essa permanência nos Estados Unidos possa acontecer, porque não há data para eles voltarem, e à medida que eles foram trabalhando, à medida que foram produzindo energias nos planos internos, a hierarquia foi entregando o trabalho para eles. E nos Estados Unidos há muito o que fazer, há muito o que fazer. Veja, não são pobres, não morrem de fome, não são doentes fisicamente e estão lá precisando de muita coisa, de muita ajuda missionária. Então, nós teríamos que, neste momento, olhar um pouco para isso, nos informarmos, não? E aumentarmos a nossa disponibilidade para que eles possam prosseguir lá o quanto for necessário. Então, os leigos tornam-se um princípio vital na sociedade humana. Na sociedade humana, se introduz um leigo desses das missões, isso muda a sociedade. Isso começa a mudar os princípios da sociedade. Porque a sociedade humana, vocês sabem o que é, né? Nós vivemos nela, sabemos o que é. Então, para você estar na sociedade humana, né, vivendo como leigo, você está, queira ou não, mudando o teor daquela sociedade. Você está participando daquela sociedade sendo de outro jeito. Então, essas missões têm um aspecto também de você estar vivendo de um certo jeito como leigo dentro da sociedade humana normal. É uma das tarefas dessas missões, bastante oculta. Bom, então as missões suportam as provações, não é? Vivem da manifestação, dando testemunho disso, não? E as missões as nossas missões têm a possibilidade de colaborar com sacerdotes de religiões. Pode colaborar com sacerdotes, pode colaborar com os pastores protestantes que estão lá, enfim, podem colaborar com os profissionais que estão lá, atrair profissionais, porque existem colaboradores como médicos, não? Como médicos, como dentistas. Vocês não imaginam que a utilidade de um dentista quando está numa missão, porque ele está lidando com os índios, ele está lidando com os imigrantes, ele tem muito trabalho. E esse mundo da boca, esse mundo dos dentes, é um mundo que influencia muito as pessoas subjetivamente. Um dente está influenciando o cérebro de alguém. Então você está lidando com a essência de uma pessoa, você está lidando com a formação mental daquela pessoa, e o dentista está retirando uma infecção que iria impedir que aquele ser usufruísse de tudo isso. De forma que vocês vejam o quanto são importantes os leigos nas missões e o quanto são bem-vindos, mesmo para passar 15, 20 dias, porque aqueles que vêm para passar 15, 20 dias trabalham praticamente sem parar. Bem, e aí nós temos que colaborar com tudo isso. E estamos aí para dar as informações que vocês quiserem, não? Vocês podem se informar na fraternidade, não? Pode se informar na Ordem Graça e Misericórdia, porque a Ordem Graça e Misericórdia tem muitos monges lá, muitos monges nessa missão, e estão todos muito ativos, graças a Deus, estão todos fazendo o que vieram para fazer nesta vida, reconheceram que foi isto que eles vieram fazer, não se iludiram, não perderam a viagem de chegar lá, olhar e voltar sem ter entendido nada. Quer dizer, são pessoas que estão vivendo o que vieram para fazer na vida. Vamos ajudá-los, né? Muito bem. A nossa partilha mensal, a próxima, se Deus quiser,
pode ser marcada para dia 30 de janeiro, que é uma segunda-feira. E essas dos missionários, essa partilha surgiu a pedido de pessoas. Então, aqueles que estão frequentando esse ciclo de estudos mensal das segundas-feiras, saibam que dia 30 de janeiro será a próxima e, dependendo da sugestão que chegar, será o tema da partilha. Como hoje tudo isso que foi falado foi a pedido de pessoas que queriam saber a respeito disso. Então, vocês que estão acompanhando, vocês que estão se colaborando com isto, mande as suas ideias, porque assim estaremos com mais liberdade, não sabendo que estamos fazendo coisas vivas, não? E que não vão ficar na teoria, não vão ficar nessa formação acadêmica, vamos ficar na prática. Então, aquilo que vocês quiserem saber para desenvolver, mandem nos dizer que, se Deus quiser, entrará nas próximas partilhas. E assunto não nos falta, não? Se nós pensarmos na situação planetária, na situação em que o planeta se encontra, os perigos que corremos, mas isto tudo é uma questão para um outro trabalho, para uma outra sessão. Muito obrigado a vocês, então. Muito obrigado.